Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula remota e hoje nós vamos falar sobre regime de bens. Por que a gente tem que falar de regime de bens? Por vários motivos, né? Toda vez que alguém vai conceber um matrimônio, eu tenho que escolher um regime de bens, porque isso vai interferir no meu casamento, isso vai interferir em contratos, isso vai interferir em toda a minha vida perante uma sociedade, tá? Então, o que seria esse regime de bens? O regime de bens é o conjunto de normas que vai disciplinar as relações jurídicas econômicas entre os cônjuges, ou seja, entre marido e mulher, ou entre maridos, ou entre esposas, né? Porque hoje nós temos também as famílias formadas do mesmo sexo, né? As famílias homoafetivas. Então, é esse conjunto de normas, conjunto de leis que vai disciplinar essas relações, tá? Econômicas entre os cônjuges, né? E mesmo perante terceiros, pessoas que têm relação direta ou indiretamente com os cônjuges, né? Por quê? Porque muitas vezes os nubentes, os noivos, né, os cônjuges, os marido e mulher, e etc., muitas vezes eles estabelecem a forma de administração e titularidade dos bens, né, com outras pessoas, seja elas comuns ou até mesmo com os mesmos particulares, né? A contribuição do casal para o sustento do lar e, mais importante ainda, né, vai definir a responsabilidade para com terceiros quando foram assumidas algumas relações através do casal, tá? Em princípio, os nubentes, no caso os noivos, eles são livres para escolher um dos regimes, né? No nosso país nós temos 4 regimes. Então os noivos eles são livres para escolher esses regimes, né? E muitas vezes até fazer combinações entre os regimes existentes, como por exemplo, casar no regime de separação total, incluindo o imóvel que será de moradia do casal como um bem comum, né? Isso tem previsão lá no artigo 1639, no caput do Código Civil. Muito bem, eu vou ler o 1639 do Código Civil para vocês, só o caput, tá? É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Muito bem. Sobre esse artigo, né, se tem a impressão de que a liberdade de escolha ela é absoluta, porém não é bem assim que as coisas funcionam. O casal, quando ele vai casar, ele não pode fazer estipulações que vão contrariar a lei, né? Ele pode até mesclar aspectos de um regime com o de outro, mas só no aspecto econômico que não pode estipular cláusulas que excluam, por exemplo, o poder familiar de um ou de outro em relação à futura prole, né? Ou seja, aos futuros filhos, né? Bem como o dever de fidelidade, né? Fidelidade também é um dever no casamento. Ou a mútua assistência, né? A mútua assistência também é um dever da relação conjugal. Ou excluir a sucessão de um herdeiro necessário, né? Que isso é visto em direito sucessório, mas que eu não posso fazer a exclusão do herdeiro necessário. A gente pode ver isso aí no artigo 1655 do Código Civil. Vamos lá. 1655 do Código Civil. É nula a convenção ou cláusula dela que contravenha a disposição absoluta de lei. Então, assim, eu não posso fazer nenhum acordo com o meu cônjuge, né, com o meu nubente, no caso,
com outro nubente de alguma coisa que venha a ser contrária à lei. Tá? Então, eu tenho que estar dentro, por mais que eu escolha um regime, e se tiver alguma coisa nesse regime que eu quero fazer diferente, então eu até posso fazer, mas eu preciso que seja a cláusula que eu vou incluir, na verdade, porque regime de bens nada mais é que um acordo entre os nubentes, né, do patrimônio, né, um acordo econômico. Eu não posso ir contrária à lei. Então, eu posso incluir qualquer negócio, qualquer acordo, desde que seja favorável à lei. Tá? Muito bem. Nós temos algumas pessoas não têm liberdade no que diz respeito à escolha de regime de bens, né? Porque a lei ela impõe que em determinadas situações o regime ele seja obrigatoriamente o de separação total de bens. Né? Então, existem algumas situações que são mencionadas pela lei, existe a obrigatoriedade que essas pessoas casem no regime de separação total de bens. Então, a gente encontra lá no artigo 1641 do Código Civil. Vamos lá. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento. Primeiro, das pessoas que o contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Segundo, da pessoa maior de 70 anos. Terceiro, de todos os que dependem para casar de suprimento judicial. Então, vamos lá. O primeiro item é sobre a inobservância das causas suspensivas. Tá? A lei determina que aqueles que casarem com a inobservância, ou seja, não observarem as causas suspensivas que tem previsão no artigo 1523 do Código Civil, elas devem adotar o regime de separação obrigatória de bens. Um exemplo, o divorciado, enquanto não for homologado o divórcio, não for decidida a partilha de bens do casal do divórcio, ele é obrigado a casar no regime de separação total de bens. Então, é permitido aos noivos, né, aos nubentes, requerer ao juiz que não lhe sejam aplicadas as causas suspensivas, se caso eu comprovar que não vai ter nenhum, que terceiros que estão envolvidos, porque muitas vezes as causas suspensivas ela tem a ver com o próprio patrimônio. Então, se tem a ver com patrimônio, tem terceiros envolvidos. Como eu falei, no divórcio tem o ex incluído aí, o ex envolvido. Já pode haver também na questão de partilha de bens, pode ter herdeiros envolvidos. Então, se eu comprovar para o juiz que não existe nenhum prejuízo para essas pessoas, aí o juiz ele pode deferir o pedido, né, pela consequência lógica que vai estar afastando também a imposição do regime obrigatório de bens, ou seja, o juiz vai verificar se realmente não há prejuízo para outras partes. Tá? A outra hipótese que fala o artigo 1641, né, o segundo item, é a idade superior a 70 anos. Né? Essas pessoas acima de 70 anos não têm a liberdade de escolha quanto ao regime de bens. Essa proibição tem a ver com a intenção do legislador de impedir casamento por interesse. Então, na verdade, esse inciso do 1641, ele tem mais um caráter protetivo com relação aos bens dos idosos. Né? Muitas vezes os idosos eles são ludibriados para casar por interesse. Então, eles são obrigados, acima de 70 anos, é obrigado a casar no regime de separação total de bens. Portanto,
boa parte da doutrina, dos doutrinadores, dos estudiosos do direito, eles se posicionam contrariamente a essa norma, porque eles entendem como uma intromissão indevida na liberdade de escolha individual de alguém que é capaz. Quando a gente fala de pessoa incapaz, aí tudo bem, mas o idoso, ainda mais o idoso hoje de 70 anos, ele é totalmente capaz. Ele tem noção dos atos da vida dele, ele tem noção do que ele quer para a vida dele, não é? Antigamente não, antigamente 70 anos a gente já considerava uma pessoa bem velhinha, hoje 70 anos não é velho, né? Não é idoso, né? É considerado idoso acima de 60 anos, mas aquela pessoa ela não está fora das suas capacidades mentais, né? Ela tem condições de decidir sobre o seu próprio patrimônio, né? Então, alguns doutrinadores, eles acham que é uma intromissão indevida da liberdade de escolha da pessoa, né? Daquele idoso, por exemplo, né? Sem contar que essa intromissão, ela fere o princípio da dignidade dos cônjuges, né? E faz pressupor que aquele ou aquela que casa com alguém que tenha mais de 70 anos o faz por puro interesse patrimonial, né? E aí eu vou lá no artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Vou ler para vocês o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Vamos lá. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Tá? Então, isso vai bem além, né? Vai bem além essa questão do impedimento das pessoas acima de 70 anos de escolherem o seu regime de bens. Então, eu posso afirmar que tem aí, eu posso dizer que fere, alguns doutrinadores defendem isso, que fere o artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal, que fala sobre o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, eu posso dizer que fere o princípio da dignidade de um dos cônjuges, nesse caso, né? Porque eu estou falando que ele está casando por puro interesse e muitas vezes não é. Vamos lá. O terceiro item que trata o artigo 1641 é o suprimento judicial para casar. Todos aqueles que dependerem de suprimento judicial para casar, como por exemplo, os menores que ainda não tenham idade núbil, que seria a idade núbil? Capacidade núbil, capacidade para o casamento. Aquele que não tem a capacidade para casar, a capacidade núbil é diferente da capacidade civil. A capacidade núbil é aquela que vai de 16 até 18 anos, desde que seja autorizado pelo seu representante legal ou pelos seus pais, né? Então, a partir de 18 anos eu tenho capacidade núbil plena e eu não preciso da autorização. Mas entre 16 e 18 anos eu preciso dessa autorização ou de suprimento judicial, ou seja, ou de autorização do juiz. Então, se esses menores que ainda não têm idade núbil, capacidade, né, eles têm entre 16 e 18 anos, porém não têm autorização dos pais, eles não têm a liberdade de escolher o regime de bens, porque a lei lhes impõe o regime de separação total de bens, né? O artigo 1641, inciso 3º, ele fala exatamente a respeito disso. Não podemos confundir o suprimento com a autorização. O menor que foi autorizado para casar pelos pais ou por seu representante legal, ele pode escolher livremente o regime de bens, por meio, inclusive, do pacto antinupcial que a gente vai falar mais para frente. A única diferença é que ele deve ser assistido pelo seu representante
no ato da lavratura da respectiva escritura do casamento, tá? Ou do pacto antinupcial, né? Na verdade. Então, ele precisa do seu representante ali, mas ele tendo autorização, ele pode escolher. Agora, se eu necessitar de autorização do Poder Judiciário, aí sim eu tenho que casar no regime de separação total de bens. Isso entre 16 e 18 anos, tá, gente? Todos os casos de regime obrigatório, não há necessidade de pacto antinupcial, tendo em vista que esse regime ele é uma imposição da lei, tá? Então, esses casos não têm a necessidade do pacto antinupcial. Mas, se eu vou casar livremente no regime de separação total de bens e não estou inserida nos casos do 1641, aí sim eu preciso do pacto antinupcial, tá? Bom, existe a previsão legal de 4 regimes de bens para o casamento: comunhão parcial, comunhão universal, separação de bens e participação penal nos aquestos. Se a opção dos nubentes, dos noivos, for pelo regime de comunhão parcial de bens, basta declarar isso lá no ato da entrada dos proclames, lá no cartório, para o oficial, tá? Onde vai ser feita a habilitação para o casamento. Que isso vai ser determinado, ele vai colocar isso lá no documento, ele vai colocar no papel, sem qualquer formalidade. Isso tem previsão lá no artigo 1640, parágrafo único do Código Civil. Vamos lá. 640, parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula. Quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Bom, se o casal ele optar por outro regime de bens que não seja comunhão parcial, ele somente poderá fazer através do pacto antinupcial. Foi o que eu mencionei ainda agora, tá? No caso do regime de separação total de bens, que aquelas pessoas que estão com previsão no artigo 1641, não é obrigatório fazer o pacto antinupcial porque tem uma determinação da lei. Agora, se eu não estou inserida no 1641 e quero casar no regime de separação total de bens, eu sou obrigada a fazer o pacto antinupcial, tá? Então, eu tenho que fazer. Esse pacto ele é feito no cartório de notas, tá? Mediante uma escritura pública. Muito bem. Regime de comunhão parcial. Esse regime ele exclui a comunhão dos bens, no caso. É um regime que exclui da comunhão os bens que os cônjuges possuem antes do casamento, ou que venham adquirir por causa estranha ou anterior ao casamento. E aí a gente pode falar no caso das doações ou sucessão, né? Eu herdei um imóvel, então eu deduzo que essa herança que eu recebi desse imóvel, no caso, ela foi adquirida antes do casamento, porque eu já era herdeira antes do casamento, tá? Então, por isso que a herança ela não entra na de partilha quando eu caso no regime de comunhão parcial de bens, tá? Então, quando é adquirido o regime de comunhão parcial de bens, né, somente os bens que foram adquiridos na constância do casamento que serão partilhados. E isso tem previsão no artigo 1658 do Código Civil. Vamos lá. No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal na constância do casamento,
com as exceções dos artigos seguintes. Tá? Muito bem. Esse regime, que pode se chamar de oficial ou legal, é o regime que é mais utilizado hoje, né, nos casamentos, que é o regime de comunhão parcial de bens. Chamam, inclusive, ele de regime mais justo, né? Ele não tem muitas formalidades, né? Basta os nubentes simplesmente declarar perante o oficial do registro civil, onde vai ser feita a habilitação, né? Que é esse o regime que eles querem. A gente sabe que na prática, muitas vezes, nem é questionado qual regime que os nubentes desejam casar, né? Muitas vezes o oficial ele já coloca automaticamente o regime de comunhão parcial de bens, justamente por eles acharem que é o regime mais justo. Por que é o regime mais justo, né? Isso ao ver do legislador. Porque muitas vezes o casal, antes do casamento, eles não têm condições de adquirir determinados bens e só conseguem adquirir quando casam. Então, muitas vezes o casal não consegue comprar um bem quando é solteiro, porque ele precisa do sustento. A partir do momento que ele casou, há uma ajuda financeira da outra parte, no caso do cônjuge, né? Então, existe essa ajuda, né, entre os cônjuges. É por isso que é dito que é o regime mais justo, né? Mas ele não tem, como ele não tem tantas formalidades, né? Ele dispensa essas formalidades, até mesmo quando as partes não se manifestam. Por isso que eu relatei que muitas vezes não precisa nem falar, o oficial nem pergunta e já coloca automaticamente esse regime, né? Muito bem. Nesse regime, os bens que cada um tinha antes do casamento, eles serão individualizados, né? Eles serão de cada um, né? Antes do casamento, o que eu tinha é meu e o que você tinha, o que meu marido tinha é dele, tá? Eles não vão se comunicar. Só vai se comunicar, como regra geral, os bens que forem adquiridos na constância do casamento, ou seja, a partir da data da celebração do casamento, todos os bens que forem adquiridos ali, eles serão os bens comuns do casal. E aí, no caso de uma dissolução do casamento, esses bens vão ser partilhados. Então, a gente pode falar que temos 3 categorias de bens. As do marido, né, representado pelos bens que ele tinha antes de casar, as da esposa, que tinha antes de casar, e os que serão comuns ao casal, os bens que foram adquiridos durante o período do casamento, né? Os bens que não se comunicam com o casamento, né, no caso deste regime, tá? No regime de comunhão parcial de bens. Então, além dos bens que cada um dos cônjuges possui antes de casar, também tem alguns que não se comunicam, que tem previsão lá no artigo 1659 do Código Civil. Excluem-se da comunhão. Inciso 1º, os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Inciso 2º, os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em subrogação dos bens particulares. 3º, as obrigações anteriores ao casamento. 4º, as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal. 5º, os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão. 6º, os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. 7º, as pensões, meios soldos, montepios,
e outras rendas semelhantes. Muito bem, então vamos falar primeiro dos bens recebidos em doação ou por sucessão. Os bens que forem conseguidos por qualquer dos cônjuges por doação ou sucessão, bem como os que forem subrogados em seu lugar, mesmo que isso ocorra na constância do casamento, eles não vão se comunicar, porque, como eu disse, foi um bem que já foi adquirido antes da data do casamento, porque eu já era herdeira antes do casamento, tá? Então, eu recebi minha herança na constância do casamento, mas a partir do momento que, por exemplo, que eu nasci, eu já sou herdeira dos meus pais, dos meus avós, tá? Então, eu recebi uma herança, isso não vai se comunicar, tá? Bens de subrogação nos bens particulares. Se os bens adquiridos forem com valores exclusivamente de um dos cônjuges decorrente de seus bens particulares, isso aí é um instituto de subrogação. Como assim? Esses bens adquiridos agora irão substituir os anteriores que eram particularmente de um dos cônjuges. Logo, também eles não vão se comunicar. Exemplo: eu tinha um automóvel que eu adquiri antes do casamento. E aí eu vendi esse automóvel na constância do casamento e comprei um outro automóvel. Então, esse outro automóvel que eu comprei foi com o dinheiro do automóvel anterior que eu tinha conquistado antes do casamento. Então, como esse outro bem, ele foi uma sucessão praticamente de um dinheiro, de um bem que eu já tinha conquistado antes do casamento, esse bem ele não vai se comunicar, tá? Chama-se bens de subrogação. Tá? Bom, outra hipótese são obrigações anteriores ao casamento, né? Assim como não se comunicam os bens que foram adquiridos antes do casamento, também não vão se comunicar as obrigações que foram adquiridas antes do casamento, né? Como, digamos que eu fiz um empréstimo antes de eu casar, então esse empréstimo ele não vai se comunicar só porque eu casei, né? Ele foi adquirido antes do casamento, tá? Porque as dívidas também são partilhadas, tá? Dependendo do regime. Obrigações provenientes de ato ilícito. É regra geral da responsabilidade civil que somente responde pelos danos à própria pessoa que lhe deu a causa. Logo, se um dos cônjuges comete algum ato ilícito, algum crime, alguma coisa contrária à lei, né, provando que esse fato não reverteu a favor do casal, somente quem praticou o ato é que vai responder com seus bens particulares, no caso, se porventura vier uma indenização a ser paga, né? Então, se um dos cônjuges comete um ato ilícito, né, algo contrário à legislação, contrário à lei, somente ele responderá, tá? Com seu patrimônio pessoal. Outro item também que menciona o artigo 1660 são os bens de uso pessoal ou profissional. Embora o Código Civil ele mencione os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, essas coisas elas são meramente exemplificativas, tá? Porque a gente tem que analisar cada situação concreta, cada caso, né? Verificar o que pode ser incluído no conceito de bens de uso pessoal, né? Eu posso levar em consideração uma joia eu posso dizer que é de uso pessoal. Então, nesse caso de bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão, precisa ser analisado caso a caso. O que é mencionado no artigo 1660,
ele é exemplificativo, tá? Ou, desculpa, 1660 não, 1559, tá? 1659. Outro item que menciona o artigo 1659 são os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge. Posso falar que são os salários, os vencimentos, a aposentadoria, né? Que cada um possa vir a ter direito. O direito à percepção desses vencimentos, desses salários, dessa aposentadoria, eles são incomunicáveis. Então, assim, quando eu falo de incomunicabilidade, eu estou falando em relação à percepção, depois de ter recebido esses rendimentos, né? Eles vão ingressar na órbita da economia comum do casal e acabam por se comunicar, né? Mas, por exemplo, se eu vou fazer um divórcio, eu sou casado no regime de comunhão parcial de bens, e aí, eu quero metade do salário, isso não existe. Ele conseguiu aquele emprego depois do casamento, também isso não existe, tá? Então, a questão, quando é relacionada ao salário, vencimentos ou aposentadoria, se aposentou depois do casamento, também não. Isso não acontece, né? A outra parte, o outro cônjuge não tem direito a essa questão. Outro item que é mencionado pelo artigo 1659 do Código Civil são as pensões, meio-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Então, vamos esclarecer primeiro o que significa cada um desses termos. Pensão é uma contraprestação que é periódica, normalmente ela é mensal, que alguém faz jus por força de decisão judicial, ou até mesmo por um ato de vontade que é expressada em doação ou testamento. Meio-soldo é a metade do salário que o Estado paga ao militar reformado. O montepio é um tipo de pensão que o Estado paga aos herdeiros de funcionários que faleceram, no caso. Tá? Então, nesses casos, trata-se de um direito personalíssimo, ou seja, um direito daquela pessoa. Por isso que ele não vai se comunicar. Eu estou falando aí, quando a gente fala de pensão, de meio-soldo, de montepio, né? Se você, como eu mencionei, o conceito de cada um, vocês podem observar que eu estou falando de praticamente um rendimento. Posso até dizer, muitas vezes, que é uma espécie de salário, né? Então, não tem por que vir a se comunicar, né? O Código Civil, ele prevê outra exclusão, né? Dizendo de serem incomunicáveis os bens cuja aquisição tenha por motivo um fato anterior ao casamento. Vamos lá, artigo 1661 do Código Civil. São incomunicáveis os bens cuja aquisição tiver por título uma causa anterior ao casamento. Para a gente entender melhor isso, vamos imaginar que alguém ingressou com uma ação de uso capião para ver reconhecido seu direito sobre determinado imóvel. No curso da ação, vem a se casar. A ação está em andamento, o processo está em andamento e essa pessoa se casa, né? E só depois de casado há o reconhecimento da titularidade do imóvel, tá? Nesse caso, ainda que tenha adquirido a propriedade pela sentença que foi prolatada depois do casamento, esse bem não vai se comunicar, porque a causa que deu origem a esse bem foi antes do casamento. A outra exclusão prevista em lei especial
trata-se dos direitos patrimoniais do autor, exceto os rendimentos resultantes de sua exploração, que não se comunicam com o casamento, salvo se isso constar expressamente no pacto antinupcial. Tá? Muito bem. Falamos dos bens que não se comunicam. E quais são os bens que se comunicam? Né? O Código Civil, ele também trata dos bens que se comunicam no regime de comunhão parcial de bens. Quais são eles? Estão previstos lá no artigo 1660 do Código Civil. Entram na comunhão. Primeiro, os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. Segundo, os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou de despesa anterior. Terceiro, os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Quarto, as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Quinto, os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebido na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Vamos falar de um por um, tá? Primeiro, os bens adquiridos na constância do casamento. Aqui nesse item, o legislador ele foi repetitivo, pois essa regra é da essência do próprio regime, né? Conforme a gente já relatou. A gente ressalta, né? Vale ressaltar, inclusive, que essa previsão por parte do pressuposto que houve esforço comum de ambos os cônjuges para a aquisição daquele determinado bem. Foi o que eu falei para vocês. Então, o legislador ele deduziu que a partir do momento em que eu casei, eu construí uma vida juntos, então é mais fácil conquistar as coisas. Tá? O segundo item, os bens adquiridos por fato eventual. É interessante a inclusão desse inciso, porque fato eventual é coisa que pode acontecer em face do acaso, tal como ganhar um prêmio da loteria, né? Isso pode ocorrer, né? Não se indaga se houver o concurso, se houve o concurso, né? E eu me inscrevi, né? O trabalho, ou a participação do outro cônjuge, o resultado concreto é que esse bem vai ser comum do casal, tá? Ganhei na loteria, metade é do outro cônjuge. Outro item também que relata o 1660 é os bens adquiridos por doação, herança ou legado em favor de ambos os cônjuges. Os bens que foram doados a ambos os cônjuges, por óbvio, serão dos dois. Eles foram doados para os dois, então vai ser dos dois. Se ambos forem beneficiados por testamento, como herdeiros testamentários de forma comum sobre a universalidade de bens ou sobre um bem determinado, né, a situação é igual à doação. Só que nesse caso só irá valer após a morte, né, porque eu estou falando de testamento. Outro item que menciona também o artigo 1660 são as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge. Bom, o que seria isso? São os acréscimos sobre os bens particulares de cada um. Aqui o legislador fez presumir que os acréscimos com sua respectiva valorização do bem particular de um ou dos cônjuges acabaram por acontecer como resultado do esforço comum, né? Então, se eu tinha um bem e fiz uma reforma nesse bem, essas benfeitorias foram após o casamento, então é um esforço comum, então ele acaba sendo partilhado, tá?
Outro item que é mencionado pelo artigo 1660 do Código Civil são os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge, percebido na constância do casamento ou pendentes ao tempo de cessar a comunhão. Nesse caso, os ganhos eles são posteriores ao casamento. Logo, são acréscimo que a lei faz presumir resultado do esforço comum do casal. Por isso que eles vão se comunicar. Outro item que mencionado também pelo artigo 1660 do Código Civil são os bens móveis. Os bens móveis, especialmente os que guarnecem a residência do casal, presumem-se terem sido adquiridos pelo esforço comum do casal. Essa presunção admite, claro, prova em contrário. Como assim? O 1662, ele fala, no regime de comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que foram em data anterior. Quando a gente está falando dessa questão dos bens móveis, a gente está falando, inclusive, dos bens que estão dentro do imóvel das partes, dos cônjuges, né? Então, isso aí também pode influenciar. Bom, vimos todos os itens do 1660, vamos falar um pouquinho agora sobre a administração do patrimônio comum do casal. Tá? A administração dos bens comuns do casal, ele cabe a qualquer dos dois, tanto do marido quanto da mulher, ou quando são pessoas do mesmo sexo de cada um, né? Cabe a qualquer um dos dois. E as despesas, elas serão repartidas, né? As despesas que serão contraídas, elas vão ser repartidas no exercício da administração. Isso a gente pode ver no artigo 1663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Tá? É exigida a anuência de ambos os cônjuges para a prática de atos que impliquem possível prejuízo para o patrimônio comum do casal. Os atos a título gratuito que impliquem cessão ou uso gratuito dos bens comuns, eles deverão ter a participação de ambos os cônjuges. Né? O Código Civil, ele faz prever ainda que, havendo malversação dos bens que compõem o patrimônio comum, o cônjuge que se sente prejudicado, ele pode requerer ao juiz que lhe atribua a exclusão nessa administração. Né? Isso dá continuidade, inclusive, no artigo 1663. Eu vou ler ele todo para vocês. Artigo 1663. A administração do patrimônio comum compete a qualquer dos cônjuges. Parágrafo 1º. As dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra e os do outro na razão do proveito que houver auferido. Parágrafo 2º. A anuência de ambos os cônjuges é necessária para os atos a título gratuito, que implique cessão de uso ou gozo dos bens comuns. Parágrafo 3º. Em caso de malversação dos bens, o juiz poderá atribuir a administração a apenas um dos cônjuges. Naturalmente que as dívidas assumidas em nome e no interesse da família, bem como aquelas que foram contraídas para a administração dos bens comuns, a ambos obrigam e, por conseguinte, os bens comuns responderão por essas dívidas. Né? Isso é o que menciona o artigo 1664 do Código Civil. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, as despesas de administração
e as decorrentes de imposição legal. Bom, já com relação aos bens particulares, tanto a administração quanto a disposição, ela compete a cada cônjuge que é proprietário do seu bem. É o que menciona o artigo 1665 do Código Civil. A administração e a disposição dos bens constituídos do patrimônio particular competem ao cônjuge proprietário, salvo convenção diversa e impacto antinupcial. As despesas realizadas com a administração desses bens, elas não vão se obrigar aos bens comuns do casal, tá? É o que diz o artigo 1666. As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefícios desses não obrigam os bens comuns. Muito bem. Vamos falar agora sobre o regime de comunhão universal, tá? Ou comunhão universal de bens. Bom, esse regime, ele trata do regime pelo qual todos os bens do casal, tanto os presentes quanto os futuros, passam a fazer parte de uma só massa, onde os cônjuges vão ser condôminos, né? Sendo atribuída a cada um dos cônjuges metade do patrimônio. Então, quer dizer, quando eu caso no regime de comunhão universal ou comunhão universal de bens, metade do meu patrimônio pertence ao meu marido e a outra metade pertence a mim. É isso que diz o artigo 1667 do Código Civil. O regime de comunhão universal importa a comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas passivas, com as exceções do artigo seguinte. Bom, por esse regime, forma-se uma universalidade composta por todos os bens presentes que cada um trouxe para o casamento, bem como a estes serão adicionados os que forem adquiridos durante o casamento pelo casal, tá? Então, o regime de comunhão universal é aquele regime em que tudo se mistura, ou seja, o que era meu e o que foi adquirido durante o casamento. Em regra, tudo o que entre para o acervo do casal passa a ser de propriedade comum. Por isso que se fala que os cônjuges eles acabam sendo meeiros, com reflexos importantes para a sucessão. Pois se um deles morre, somente a metade dos bens que era do casal é que irá ser inventariada, né? Reservando a outra metade para o cônjuge sobrevivente, porque o outro não morreu, então eu não tenho por que fazer o inventário do bem inteiro, somente da metade do bem. Esse era o regime mais utilizado no advento da lei do divórcio, né, que surgiu em 1977, a Lei 6.515, tá, que era a lei do divórcio. Então, provavelmente, em face do fato de que a lei da época, né, o Código Civil da época, que era o Código Civil de 1916, ele previa que no silêncio dos nubentes seria aplicado o regime de comunhão universal, né? Por causa do romantismo da época. Aquela época o romantismo prevalecia e existia uma dificuldade em falar sobre separação de bens, né? Até porque antes de surgir a lei do divórcio, antes de 1977, não tinha divórcio, né? Então eu não poderia falar em separação de bens, porque não havia divórcio. Tá? Então, nesse caso,
Hoje prevalece o regime de comunhão parcial, mas antigamente prevalecia o regime de comunhão universal. Então, hoje é até difícil você ver alguém casado no regime de comunhão universal de bens. Né? Muito bem. Quais são os bens que são excluídos dessa comunhão? Né? Se a gente está afirmando que todos se comunicam, né? Embora a regra seja essa, né, que os bens presentes e os bens futuros vão ser integralizados a essa comunhão, como toda regra, existe a sua exceção, né, e aqui não seria diferente, né, e que vai ser justificada por terem os efeitos personalíssimos, né, por causa da sua natureza, do próprio bem, né, da natureza do próprio bem. Isso tem previsão no artigo 1668 do Código Civil. Vamos lá. São excluídos da comunhão. Inciso 1º. Os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade ou os subrogados em seu lugar. 2º. Os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes da realizada a condição suspensiva. 3º, as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. 4º, as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. 5º, os bens referidos nos incisos 5º a 7º do artigo 1659. Muito bem, vamos lá. Esse artigo, ele fala, no inciso 1º, né, ele fala sobre os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os subrogados em seu lugar. Se o testador ou mesmo o doador fizer a doação e nela impor uma cláusula de incomunicabilidade, essa cláusula, por si só, ela vai excluir a participação do outro cônjuge naquele bem. Né? Isso vale, inclusive, para os bens que sejam depois adquiridos para substituir aqueles que foram originados por essa doação ou testado, né? Em face do intuito da subrogação. É o que diz o artigo o inciso 1º do 1668 do Código Civil. Então, se eu recebi um bem de herança ou foi me doado e havia uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, eu não posso partilhar aquele bem. Se eu vendi aquele bem, comprei outro, aquele que eu comprei com dinheiro daquele bem que eu ganhei, ele está incomunicado, por mais que eu seja casado no regime de comunhão universal de bens. Tá? Outro item que é mencionado no artigo 1668 são os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário antes de realizada a condição suspensiva. A lógica dessa previsão, ela se assenta no fato de que a propriedade do fiduciário é resolúvel, pois depende de que a condição aconteça. Com o implemento da condição, esse bem passa a integrar a comunhão do casal. Tá? Outro item que menciona o 1668 são as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos ou reverterem em proveito comum. É óbvio que só respondem pelas dívidas contraídas antes do casamento os bens particulares do cônjuge que tenha assumido essas dívidas, a não ser que o credor prove que essas dívidas são oriundas de despesas com os aprestos do casamento, tais como os gastos com o enxoval, com a festa, com a mobília da casa, ou que reverterem em proveito comum do casal, como, por exemplo, o financiamento para aquisição do imóvel, que será a futura moradia do casal,
Então, nesse caso, se eu comprovar isso, aí sim, esses bens, essas dívidas, no caso, elas serão partilhadas, tá? Outra hipótese que levanta o artigo 1668 são as doações antinupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade. Independentemente de quem faz a doação, se houve uma cláusula de incomunicabilidade, esta tem que ser respeitada, tá? Por isso que quando há essa cláusula, esse bem ele fica excluído no caso da meação, ou seja, da divisão. Tá? Na meação, quando a gente fala, é porque é 50% para cada um. Tá? Bom, outro item, né, são os bens que são referidos nos incisos de 5º a 7º do artigo 1659. Bom, são os bens de uso pessoal ou profissional que já mencionamos, que nós já falamos. Os proventos do trabalho pessoal de cada consorte, as pensões, os meios soldos, montepios e outras rendas semelhantes. Finalmente, importa destacar que a incomunicabilidade dos bens que são referenciados, né, que nós destacamos, eles não se estendem aos frutos, quando eles são percebidos ou se caso venham vencer durante o casamento. É isso que fala o artigo 1669 do Código Civil. A incomunicabilidade dos bens enumerados no artigo antecedente não se estende aos frutos, quando se percebem ou vençam durante o casamento. Bom, o Código Civil, na comunhão universal de bens, ele aplica-se quanto à administração as mesmas regras que foram adotadas pela comunhão parcial de bens, tá? O artigo 1670 ele fala sobre isso. Aplica-se ao regime da comunhão universal o disposto no capítulo antecedente quanto à administração dos bens. É o que nós falamos anteriormente quando a gente falou sobre a administração dos bens da comunhão parcial de bens, que pode ser qualquer um do casal que pode administrar os bens, tá? Vamos falar agora sobre a dissolução da comunhão, né? Dissolução. A gente vai falar só um pouquinho bem rapidamente, né? A comunhão, ela só vai se dissolver com a dissolução da sociedade conjugal, ou seja, com o divórcio, com a morte, né? Só vai ocorrer a dissolução dessa comunhão se for terminada a sociedade conjugal, ou seja, for terminado o casamento, né? Que pode ocorrer pela morte de um dos cônjuges, né? A nulidade do casamento ou pelo divórcio, como eu acabei de mencionar. Isso a gente tem previsão no artigo 1571 do Código Civil. Vamos lá. 1571. Só um minutinho, estamos chegando. Vamos lá. A sociedade conjugal termina, primeiro, pela morte de um dos cônjuges, segundo, pela nulidade ou anulação do casamento, terceiro, pela separação judicial, quarto, pelo divórcio. Bom, dissolvida a sociedade conjugal, cessa a comunhão. E agora cada um dos cônjuges responde sozinho pelas suas dívidas e obrigações que passam a ser pessoais, tá? Embora o Código ainda fale em separação como causa da dissolução da sociedade conjugal, é importante registrar que ela hoje não mais existe em face de emenda constitucional número 66 de 2010. Né? Bom, vamos entrar agora no regime de participação final nos aquestos. Bom, esse regime é um regime um pouquinho complicadinho e conhecido como regime misto,
tá? É um sistema híbrido, pelo qual ele se prevê a separação de bens anteriores ao casamento, apurando-se os valores dos acréscimos ocorridos durante a vigência do casamento, que vai ser repartido entre os cônjuges, no caso, se houver a dissolução da sociedade conjugal. Isso tem previsão no artigo 1672 do Código Civil. Vamos lá ao 1672 do Código Civil. No regime de participação final nos aquestos, cada cônjuge possui patrimônio próprio, consoante disposto no artigo seguinte, e lhe cabe, à época da dissolução da sociedade conjugal, direito à metade dos bens adquiridos pelo casal a título oneroso na constância do casamento. Nesse sistema, integram o patrimônio próprio os bens, de cada cônjuge que possuía ao casar e aqueles que foram adquiridos durante o casamento, a qualquer título. A administração desses bens ela é exclusiva de cada cônjuge, que pode livremente alienar, se forem móveis, tá? Isso que fala o artigo 1673. Integram o patrimônio próprio os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os por ele adquiridos a qualquer título na constância do casamento. A administração desses bens é exclusiva de cada cônjuge, que os poderá livremente alienar se forem imóveis. Bom, sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, seja pelo divórcio ou pela morte, a participação de cada cônjuge se opera através dos acréscimos patrimoniais que tenham ocorrido durante o casamento, em razão do esforço comum do casal, excluído de forma contábil os bens anteriores ao casamento e os que forem substituídos em seu lugar, os que cada cônjuge obteve por doação ou sucessão, e as dívidas relativas a esses bens. É o que fala o 1674 do Código Civil. Sobrevindo a dissolução da sociedade conjugal, apurar-se-á o montante dos aquestos, excluindo-se da soma dos patrimônios próprios. Primeiro, os bens anteriores ao casamento e os que em seu lugar se subrogaram. Segundo, os que sobrevierem a cada cônjuge por sucessão ou liberalidade. Terceiro, as dívidas relativas a esses bens. Parágrafo único. Salvo prova em contrário, presumem-se adquiridos durante o casamento os bens móveis. Vamos entender melhor essa situação. O conjunto de bens que cada cônjuge tinha ao se casar, bem como aqueles subrogados em seus lugares, e os recebidos por doações ou sucessões, eles continuarão sendo de cada cônjuge titular desse direito, tá? Como ocorre no regime de separação total de bens. Os bens adquiridos onerosamente na constância do casamento, desde que forem resultados de esforço comum do casal, eles serão partilhados quando da dissolução da sociedade conjugal, guardando similaridade com o regime de comunhão parcial de bens. Como assim? Vou dar um exemplo mais prático para vocês. Nesse regime de participação final nos aquestos, como eu falei, é um regime misto. Por quê? Ele se aplica tanto o regime de separação total de bens, quanto o regime de comunhão parcial de bens. Como assim? Durante a constância do casamento, vai ser aplicado o regime de separação total de bens, ou seja, o que é meu, o que é seu, tá? E eu posso fazer o que eu quiser com meus bens, salvo no caso de imóveis,
imóveis eu preciso da autorização do meu cônjuge para vendê-lo. Tá? Bom, me divorciei, né? Acabou, houve a dissolução da sociedade conjugal. Vai ser aplicado o regime de comunhão parcial de bens. Todos os bens que foram adquiridos na constância do casamento, eles serão partilhados 50% para cada um. Tá? Em resumo, é o regime de participação final dos aquestos, é isto. Vamos ao regime de separação de bens. Nesse regime de bens, cada cônjuge conversa com exclusividade tanto o domínio quanto a posse, administração e disponibilidade de seus bens. Pode livremente gravá-los ou aliená-los, tanto os presentes quanto os futuros, como eles também responderão sozinhos pelas dívidas anteriores e posteriores ao casamento. É o que menciona o artigo 1687. Estipulada a separação de bens, estes permanecerão sob a administração exclusiva de cada um dos cônjuges, que poderá livremente alienar e gravar de ônus real. Os bens não se comunicam nesse regime, nem aqueles que cada cônjuge já possuía quando se casou, nem aqueles que venham a ser adquiridos na constância do casamento. Nesse regime, os cônjuges eles são livres para gravar de ônus reais os seus bens. Eles podem alienar sem a necessidade de ter a autorização do outro cônjuge. Tá? Então, esse regime, em tese, o que é meu, o que é seu, e cada um faz com seus bens o que bem entender. Bom, mutabilidade do regime de bens. Admite na nossa legislação a alteração do regime de bens. Porém, somente com a autorização judicial e desde que comprovada a necessidade dessa mudança, né? É claro que essa alteração ela não pode prejudicar direito de terceiros, né? É o que fala o artigo 1639, parágrafo 2º, 1639, parágrafo 2º. É admissível a alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Bom, vamos advertir aqui que essa regra que a regra, na verdade, é a imutabilidade, ou seja, não é para ser substituído o regime de bens, mas o Código Civil ele dá essa exceção de eu mudar, de alterar o regime de bens, desde que seja motivado para isso, tenha uma justificativa bem plausível para a alteração do regime de bens. Tá? Por quê? Porque ela deve ser requerida com petição para o Poder Judiciário e ela deve ser assinada por um advogado e também por ambos os cônjuges, tá? E justificar e ter uma justificativa plausível, e na petição eu tenho que dar essa motivação. Por que eu estou requerendo a alteração do regime de bens? E nesse processo, é claro, vai atuar o Ministério Público, porque o Ministério Público vai verificar o interesse da sociedade, né? Bom, o legislador ele foi cuidadoso, né? Tendo em vista que as pessoas não podem mudar o regime de bem ao seu bel prazer, né? Sem nenhuma razão que venha justificar essa mudança. A preocupação é com a possibilidade de fraude, né? Por isso que eu preciso fazer através do Poder Judiciário, né?
Bom, vamos falar agora sobre o pacto antinupcial. Como eu disse para vocês, o único regime que não é obrigatório o pacto antinupcial é o regime de comunhão parcial de bens. Tá? E o que é o pacto antinupcial? O pacto antinupcial é um negócio jurídico solene e condicional. Ele é realizado antes do casamento pelas partes, no caso pelos nubentes, que vão estabelecer qual regime que irá vigorar entre eles, desde a data do matrimônio, caso eles não venham optar pelo regime legal, que é o regime de comunhão parcial de bens, né? Então, eles precisam optar por esse regime e colocar isso no pacto antinupcial. Caso um ou ambos os nubentes forem menores de idade, o pacto só terá eficácia se for aprovado pelo representante legal. Salvo os casos em que o regime seja obrigatoriamente o regime de separação de bens, como a gente já mencionou, que tem previsão no artigo 1654, né? Aí sim eu não preciso da autorização. Vamos lá, 1654. A eficácia do pacto antinupcial realizado por menor fica condicionada à aprovação do seu representante legal, salvo as hipóteses do regime obrigatório de separação de bens. Tá? Então, quer dizer, não basta o representante legal ele consentir o casamento. Ele tem que assistir o menor quando for fazer a lavratura da escritura do pacto antinupcial. Tá? Cabe ainda a gente ressaltar aqui que se as partes elas forem silenciadas, ou seja, elas não mencionarem qual o regime que ela quer casar, ou seja, se elas não escolherem o regime, não mencionarem no ato da habilitação do casamento, ou na eventualidade de o pacto antinupcial se tornar nulo ou ineficaz, né, o regime que vai prevalecer é sempre o da comunhão parcial de bens, porque, como eu falei para vocês, ele é considerado um regime justo, um regime legal. Tá? Quais são as características do pacto antinupcial? O pacto antinupcial, como eu mencionei, ele é um contrato solene, é um pacto solene, um contrato solene. Né? A lei exige que seja realizado mediante escritura pública, sob pena de ser nulo, sob pena de nulidade. E ele é condicional. Por quê? Porque a eficácia ela fica subordinada à realização do casamento. Né? Então, ele opera com uma condição suspensiva. Né? Enquanto não houver o casamento, o pacto ele não entra em vigor, ou seja, o negócio jurídico, o contrato não entra em vigor. É isso que menciona o artigo 1653 do Código Civil. É nulo o pacto antinupcial se não for feito por escritura pública e ineficaz se não lhe seguir o casamento. Então, ele não vai ter validade se o casamento não vier a acontecer. O pacto ele vai perder a sua eficácia se o casamento não acontecer. É o que menciona o artigo 1653. A lei não fixa o prazo para que o casamento deva ser realizado depois que eu faço o pacto antinupcial. Né? A lei não menciona isso. Né? Então, mas ela meio que prende esse prazo, né, que ele deve ser razoável, né, que cabe o interessado denunciar no caso de não realização do matrimônio. Né. O pacto ele também perde sua eficácia automaticamente se um dos nubentes vier a se casar com outra pessoa, ou mesmo se uma delas vier a falecer antes do casamento. Então, aí o pacto antinupcial ele perde todo o valor. Bom, o pacto antinupcial ele deve ser realizado por escritura pública lavrada no tabelionato de notas
e depois encaminhada ao cartório de registro civil, onde vai ser realizado o casamento. Para ter validade contra terceiros, esse pacto ele deve ser levado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde os cônjuges têm domicílio. Isso é o que prevê o artigo 1657. As convenções antinupciais não terão efeito perante terceiros, senão depois de registradas em livro especial pelo oficial do registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Tá? Bom, os nubentes, eles podem estipular o que desejarem no que diz respeito aos seus bens, né? Podendo adotar regras de um regime estabelecido no Código Civil, bem como também fazer a combinação entre eles, como eu também já mencionei isso para vocês, criando assim um regime híbrido, né? Desde que não seja contrário à legislação, né? Eles são livres, os nubentes são livres para estipularem o que lhes aprouver, né? Só não podem contrariar a lei. Né? Bom, por hoje é só. Ficamos por aqui. Tratamos de regime de bens e até a próxima aula. Tchau!